Fala aí galera, eu sou o T e temos um novo competidor no formato. Bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra comentar um pouquinho com vocês, finalmente, dessa vez com ele legal no TCG, falar sobre o deck de Blue Eyes. Pois é meus amigos, o Blue Eyes chegou e tá legal no TCG, finalmente com seu novo Structure Deck. Eu já comentei com vocês as questões do novo Structure Deck nesse vídeo aí em cima que tá aparecendo pra vocês, né, falando sobre o porquê que muito provavelmente esse é o melhor Structure Deck da história. Além de trazer coisas que deixam o deck de Blue Eyes muito viável por si só, como sendo um deck puro, também traz staples bem interessantes que você pode usar, que é o Ash, o Veiled, o Imperma e o Nibiru, tudo na mesma caixinha, o que é muito bom pra um Structure Deck, pra que você, jogador novato, tenha essas cartas, ou simplesmente você ainda não tem, então você compra o Structure, que vem um deck muito bom junto e tem staples também por lá. Sem falar na possibilidade de você abrir o pacotinho e tirar uma das cartas novas de Blue Eyes como Quarter Century, o que dá muito valor pra você poder vender essa carta, pagar o teu deck e comprar outro se você quiser. Enfim, é um Structure Deck muito interessante e coloca o Blue Eyes de novo no radar do jogo. E sim, como um deck competitivo, tá? Eu fiz esse vídeo aqui em cima mostrando pra vocês alguns resultados que tiveram já nos regionais que rolaram no sábado, com o Blue Eyes ganhando e topando. Em um deles ele foi campeão, torneio de 65 pessoas, no outro ele foi vice-campeão, torneio de 200 pessoas nos Estados Unidos. Então sim, vai ter impacto do Blue Eyes aqui no TCG. Hoje eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre o Blue Eyes no formato. Vamos acompanhar porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu tô com um esqueleto do deck de Blue Eyes, tá? Essa decklist aqui é a decklist que eu peguei do cara que ganhou o regional de Melbourne, na Austrália, que eu comentei com vocês nesse vídeo que eu indiquei aí em cima, e é um Primate Blue Eyes. Esse deck que a gente tá vendo nesse começo de formato é praticamente a mesma coisa do deck do OCG. O Blue Eyes foi meta e causou impacto muito bom no OCG. Agora ele meio que se tornou a terceira força por enquanto, porque lá no OCG o deck de Razor e Malice receberam novos suportes, eles voltaram a ser os melhores decks do formato por lá, pelo menos por enquanto, né? O Blue Eyes, que tinha pego esse post depois da Banishing do Razor, acabou caindo, mas ele ainda tá sendo, tipo, a terceira força do jogo, tá? Então tem sim boas propriedades para esse deck aqui lá no OCG ter se segurado, e muito por isso esse aqui é o esboço da decklist que está sendo usado pela galera para poder jogar por aqui, quase que a mesma coisa do deck lá do OCG, beleza? Essa engrenagem que está sendo usada no Blue Eyes mais competitivo são os Primate. Eu já te contei como funciona esse Blue Eyes Primate nesse vídeo aqui em cima, ó. Eu contei pra vocês faz um tempinho já, mas era justamente quando o Blue Eyes estava entrando em ascensão lá no OCG. Caso você queira, pode dar uma olhada por lá, tá? Então hoje a gente vai debater sobre a versão high-end do deck, né? A versão mais competitiva, teoricamente, nesse começo de formato, que é o Blue Eyes com os Primate. Ah, T, mas eu não vou comprar o Primate. Fala de outro deck de... Fala como é que faz a jogada sozinha com o deck de Blue Eyes, pô. Eu quero 3 caixinhas. Eu vou comprar um deck... Beleza, irmão, beleza. Eu vou tentar fazer isso também, né? Eu tenho até separado aqui, ó, um bagulho que eu tava usando pra ir pensando em alguma coisa. E um esboço que eu consegui pegar foi um Blue Eyes Invoked, como sendo teoricamente uma versão budget do deck, né? Tem esse Fualos aqui, o Fualos é budget? Não, mas a gente pode conversar sobre. Mas não só essa aqui, tem algumas outras vertentes que eu vou sim fazer outro vídeo comentando sobre isso, tá? Eu vou fazer outro vídeo comentando sobre as outras vertentes do deck de Blue Eyes que podem existir aí pra você. Só que o vídeo de hoje é focado especificamente no Primate, na versão mais competitiva do deck, beleza? Enfim, vamos passar por cima aqui de algumas das principais cartas pra gente poder entender algumas questões, beleza? Então, o que os Blue Eyes fazem? O Blue Eyes está recebendo novas cartas no Structure Deck. Ah, vá. Pois é, tá recebendo novas cartas nesse estrutural. Que cartas são essas? Bom, a Maiden é uma versão alterada, né, de outra Maiden que existia e que ela tá vindo pra substituir ela. Essa aqui era a Maiden, inclusive o Blue Eyes, caso você não lembre, ele teve um Structure Deck há um tempo, tá? Foi bem na época, eu não lembro exatamente o ano, mas eu lembro que eu comprei esse Structure Deck lá atrás, mano, lá em 2016, 2017... Eu lembro que eu comprei, na verdade eu importei esses decks, né? Eu encontrei uma loja no Reino Unido, na Inglaterra, e aí eu fiz uma importação de lá de vários produtos, que era até os Legendary Deck, eu comprei, eu acho que 3 Legendary Deck, eu comprei 3 Structure Deck desse Blue Eyes, do deck antigo do Blue Eyes, né? E aí quando chegou aqui, eu revendi eles depois, né? Eu consegui fazer um dinheirinho legal desse jeito. Mas já existia um Structure Deck de Blue Eyes há um certo tempo, que é o deck que lançou o Azure Eyes, né?
O Azoriais, que é esse monstrinho aqui, ó, ele foi lançado nesse Structure Deck. Aí tinha o Azoriais, a Silvercry e tal. Então, já existia. E aí eles repaginaram algumas cartas, como essa Maiden, que era uma carta ruim, mas que, enfim, era o que tinha. Eles repaginaram lançando uma nova versão da Maiden, que é a Maiden of White. Uma coisa que eles colocaram nas cartas de Blue Eyes era que você tinha tal bicho with Eyes of Blue. Então nós temos, por exemplo, o Sage with Eyes of Blue. Então nós tínhamos o deck de Blue Eyes e a Konami foi fazendo a vertente Synchro de Blue Eyes, né? Foi colocando o deck para ser um deck de Synchro, e como os Blue Eyes são nível 8, eles colocaram o Tannerzinho Magos de nível 1. Tem também as pedrinhas e tal, que você dava consonância e tal, mas enfim, mas gira muito em volta disso, do Spellcaster de nível 1. E eles são Tanners e eles fazem as jogadas a partir daí, né? Mas as cartas novas tá aqui na Maiden, que é uma repaginação da carta antiga que existia. Temos a Wishes, que é uma boa spell, que você descarta pra pegar duas cartas, ela é muito interessante aqui no deck. Uma nova carta também é a Roar, que serve pra você poder invocar os Blue Eyes do deck. No main deck nós temos também a Majesty, salvo engano, essa carta também é nova. Ou posso estar falando besteira, mas eu não lembro dessa carta usada em nenhum outro momento, tá? E além disso, nós temos no Extra Deck o Blue Eyes grandão aqui, né? O Ultimate Spirit Dragon. Essas aqui são as cartas novas, além, é claro, do novo Link 1, o Spirit with Eyes of Blue. Então, tem esse Link 1 aqui, que é o que faz toda a máquina do deck girar. E também tem um Exceed novo, só que esse Exceed novo aqui, cabe você pensar se vale a pena usar ou não. Eu acho ele interessante, mas eu não sei se cabe no Extra Deck, tá? Vamos debater o que as cartas fazem. Então, a gente vai começar falando sobre as cartas que te fazem jogar dentro desse deck. Nós temos o Sage, que é um Tannerzinho de nível 1, e quando ele é normal invocado, ele é o principal normal summon do deck. Todas as jogadas estão em volta aqui do Sage. Quando ele é normal invocado, você vai poder adicionar um nível 1 Light Tanner do deck pra mão, exceto ele mesmo. Você vai poder, com o normal summon dele, buscar a Maiden, ou então, caso você já tenha, você pode pegar o Effect Veiler, porque ele é Light Tanner de nível 1, tá? Enfim. Ele tem um outro efeito, que isso aqui já chegou a ser interessante. Hoje em dia eu não sei se é tanto, a menos que você faça combos em que você vai dar 6 dando alvo na Maiden, mas enfim. Ele tem um segundo efeito que você pode descartar ele, escolher um monstro de efeito que você controla. Você vai mandar ele pro cemitério, e se fizer, Special Summon um Blue Eyes monstro do deck. Então tem algumas linhas de jogada que você pode dar esse efeito do Sage pra poder fazer a extensão de jogadas, tá? Mas aí ele invoca um Blue Eyes amarelo do deck. E uma coisa que é importante dizer é isso, as cartas têm amarração com o Blue Eyes amarelo. Por isso na nossa decklist nós temos 2. Vale a pena jogar só com um? Pode ser que valha, mas você aumenta o teto tendo 2 deles, por exemplo, né? A Maiden, que é muito importante, ela tem um efeito que você pode mandar essa carta da mão ou do campo. E aí você vai colocar o True Light da mão, ou da mão, deck ou cemitério face up na tua Spell Trap Zone. O que é o True Light? É essa trap aqui. Ela foi lançada há um certo tempo e a True Light é essa trap contínua. Ela veio pra ser mais ou menos a versão... Porque vocês sabem, né, que o Blue Eyes e o Dark Magician são dois irmãos, que se você tem irmão, você já deve ter dividido alguma coisa, mano. Tem um pouco de Coca-Cola e você vai colocar a Coca-Cola no copo pra dividir pros dois. Mano, os caras pegam os copos e ficam colocando um do lado do outro assim, ó, pra medir, ó. E o teu tem mais, coloca mais aqui no meu, ó. E aí eles vão fazendo. Então, se tem alguma coisa pro Blue Eyes, vai ter que ter pro Dark Magician e vice-versa, né? O Dark Magician foi quem... O Blue Eyes recebeu primeiro, né, que foi em Shiny Victories lá em 2016. E aí The Dark Illusion foi a próxima coleção que trouxe suporte pra Dark Magician. A questão é que o Blue Eyes foi meta Dark Magician não, mas enfim. E o Eternal Soul é uma carta que veio com esses moldes aqui, ó, uma trap contínua. E que tinha o efeito de ficar snowbolando jogada de Dark Magician. O True Light é a Eternal Soul do Blue Eyes. E você coloca ela do deck com o efeito da Maiden, tá? Mas antes da gente chegar no True Light, vamos continuar com a Maiden aqui. Que ela tem um efeito, um segundo efeito, que se você faz Special Summon de um Blue Eyes White Dragon, enquanto ela tá no teu cemitério, você faz Special Summon dela. Então você tem um Synchro oculto aí pra poder fazer. E o terceiro efeito dela, que é o efeito compartilhado da outra Maiden, a antiga Maiden que já existia, é que quando uma carta do efeito é ativado que escolhe a Maiden, ou então quando ela é escolhida para um ataque, você vai poder Special Summon um Blue Eyes White Dragon ou o nível 1 Light Thunder do teu cemitério, tá? Então esses são os 3 efeitos da Maiden, ela é muito importante. A carta que a gente põe face up com o efeito da Maiden é o True Light, que ela diz que o oponente não pode escolher Blue Eyes White Dragon na tua Monster Zone com efeitos. Tudo bem. Se esse face up card no campo é mandado da Spell Trap Zone pro cemitério só, tá? Se ele tomar Cosmic Cyclone, ele não ativa esse efeito. Mas aí ele tem efeito mandatório. Se ela sai do campo pro cemitério, ela destrói todos os monstros que você controla. Então toma cuidado com o True Light, é muito importante se ligar no True Light, porque ela é uma carta muito boa de consistência e também de Snowball, mas ela é um elo fraco. Tomou uma interação aqui, ela sozinha destrói todos os monstros que você controla. Igual o Fire King, tá? Igual a ilha do Fire King, ou igual a Eternal Soul do Dark Magician.
A diferença é que os teus monstros que morrem não trigam um efeito como o Fire King triga. Quando a ilha morre e mata os teus próprios Fire King, isso tende a desencadear novos efeitos de Fire King. Aqui não funciona assim, tá? Então toma cuidado com a porra do True Light. Ela tem agora os efeitos, né? Porque tudo isso aí eram condições, efeitos contínuos e desvantagem. Enfim, 2 efeitos. Ou você Special Summon um Blue Eyes da tua mão ou cemitério, tem que ser o Blue Eyes White Dragon ou amarelo, né? Ou então algum nome que copie o nome do amarelo. Mas o principal efeito que a gente quer de consistência é que você vai setar uma Spell Trap do deck que especificamente lixa o Blue Eyes White Dragon no texto, com um nome diferente de cartas que estão no teu cemitério. Então isso é muito, muito, muito importante, tá? Essa carta é muito boa no deck. E o que a gente faz com ela? Nós temos algumas opções de carta. A gente pode pegar a nova carta que é a Wishes, que é essa spell nova aqui. O efeito da Wishes é que você descarta uma carta e adiciona um nível 1 Light Stunner do deck e uma spell ou trap que mencione o Blue Eyes White Dragon no texto do deck pra mão, exceto ela mesma. É incrível, esse efeito é incrível, você pode pegar um Light Stunner de nível 1 qualquer, tá? Então ela é um starter muito bom, só que ela descarta uma carta, mas ela pega um Light Stunner de nível 1 e uma Spell Trap, então ela é muito, muito boa. Ela tem um segundo efeito que serve pra gente fazer algumas coisas, que é que você pode banir essa carta do cemitério, escolher um Blue Eyes que você controla e equipe um Blue Eyes monstro do teu extra deck como equipamento, e aí o monstro ganha 400 de ataque, tá? É interessante pra gente fazer algumas linhas de jogada de OTK e vocês vão entender isso um pouco depois, né? Ou você pode pegar também a Horror, né? Que é essa aqui, Horror of the Blue-Eyed Dragons, ok? Você faz Special Summon em posição de defesa de um Blue Eyes do teu deck, cemitério ou banimento. Mas se você já controla... Como é que é? Mas se você não controla o Blue Eyes White Dragon, você pode Special Summon Blue Eyes White... Ah, tá, perdão. Você faz summon de um Blue Eyes monstro do deck. Mas se você não controla o amarelo, você tem que invocar o amarelo. Se você já controla o amarelo, você pode invocar outro monstro Blue Eyes. Mais ou menos como o Sanguine faz, né? Se você não tem Eldritch, Golden Lord, você invoca o Golden Lord. Se você já tem, você invoca outro zumbi. Aqui é parecido, se você tem o amarelo, você pode invocar outros, mas se você não tem, você tem que invocar o amarelo. Beleza? Ela tem o efeito de se banir pra fazer fusão, mas isso não é tão relevante aqui pra gente, né? Essas são as principais cartas de Blue Eyes que te fazem jogar, que estão no teu main deck. Bom, e os Primate, T? Os Primate, eu já fiz vídeo comentando especificamente sobre eles aqui em cima, ó, apresentando os Primate com Barrel. A diferença é que o vídeo que eu fiz de Supreme Darkness com Barrel, ele tinha vindo com aquela impressão errada. Isso foi corrigido e ele já tomou errata, tá? Mas a engrenagem Primate é muito interessante porque a gente transforma essas cartas aqui, que são o que você sempre vai ver nas linhas de jogada, no Link 1, que é o que conecta muitas coisas, né? O Link 1 é feito com nível 4 ou menor Dragon ou Spellcaster. O Primate é um dragão de nível 4 e o Sage, eles têm nível 4 ou menor, e é Spellcaster, né? Então, Spellcaster e Dragão, eles viram o Link 1. A engrenagem Primate aqui, ela tá especificamente para te dar uma versatilidade, porque o deck competitivo de Blue Eyes, que é um Blue Eyes mais puro, com o Primate, mas ainda assim um deck de Blue Eyes puro, digamos assim, porque o Primate em si ele não promove jogadas de monstros novos, então não dá nem pra dizer que é mistura de engine praticamente, sabe? Porque ela é uma mini engine no main deck, e qual o objetivo? Gerar jogadas que tenha fôlego, né? Que tenha fôlego grind com uma interação diferente. Os Primates é uma engrenagem que interage com o monstro amarelo. Nós temos o monstro amarelo que é o Blue Eyes, o que é muito importante, e nós usamos o Barrel, a spell contínua que é a Load, e também a Drill Beam, que é a interação. O Barrel, quando ele é normal, invocado, especificamente normal, você pode setar um Primate Spell Trap do deck, e aí já tá tudo bem, né? Ele tem um segundo efeito que você pode tributar ele pra poder mandar um monstro normal do deck pro cemitério, e aí ele tem um terceiro efeito que, durante a sua standby, se ele tá no cemitério, você pode voltar ele pra mão, né? E você tem o normal monstro no campo ou cemitério. Aí você adiciona o Barrel pra tua mão. Então você vai fazer de novo no outro turno de dar normal summon dele pra pegar mais cartas. Qual carta que você pega? Você pega a Load. A Load, ela diz que quando ela é ativada, você vai poder adicionar um Primate card do deck pra mão. A Load pega Barrel ou pega Drill Beam, beleza? Ela tem um segundo efeito, que você vai poder declarar o nome de um monstro normal. E aí você vai invocar esse monstro normal da tua mão, deck ou cemitério em posição de defesa. Só que depois disso você não pode ativar efeitos de monstros no campo até o final do turno, tá? Você pode continuar fazendo Special Summon, mas não pode ativar efeitos de monstros no campo, beleza? Isso é muito importante. E também é importante porque a gente pode usar ela como push e também como endboard para ajudar a fazer um seal lá em cima, tá? Então é uma carta muito, muito interessante. Nós temos também a Drill Beam, que é essa Spell Quick, que é o motivo pelo qual o Primate é interessante aqui, porque o efeito dela é o seguinte: você vai revelar um Primate Card ou um normal monstro na tua mão. Ou, se você controla um monstro normal ou um nível 5 ou maior Primate, você não precisa revelar a carta.
Então, isso aqui é importante, tá? E qual que é o efeito dela? Você vai escolher um face-up card no campo, negar os efeitos e se fizer, bane aquela carta. Então, a gente precisa dar o Jubin mostrando carta na mão. Porém, o Barrel, ele não volta em toda stand-by igual a Konami TCG lançou aqui, né? Se fosse assim, seria absurdo. Mas não é mais. É só na tua stand-by. Então, quando você faz jogada, o Barrel não vai passar na tua mão e ir no campo, e o Barrel não conta pro Jubin também, né? Você precisa ter um amarelo no campo. É aí que entra o nosso deck de Blue Eyes, né? O Blue Eyes vai ficar no campo. E com o Blue Eyes no campo, o Jubin pode ser negação pra qualquer carta. Qualquer carta. O cara deu normal summon de um Ice Razor. Tudo bem, eu dou Jubin. Eu nego o efeito do Ice Razor e bano ele, o que é muito bom. O cara ativou um Dark Hullet No More. O cara ativou um TTT. O Jubin nega. Ele nega uma carta face up. Quando uma spell normal é ativada, ela fica face up até a resolução. Então você dá o Jubin, nega a spell do cara e ainda bane aquela desgraça. Ela é uma carta muito versátil. E além disso, ela tem um segundo efeito que, se você controla um Primate, ela se seca do cemitério. Então, toda stand-by tua, o Barrel volta do cemitério pra mão, você baixa ele, pega outra load, e o Jubin, que você usa só um, ele volta do cemitério e você seta de novo. E você tem essa mesma jogada todo turno, porque a nossa True Light fica no campo, e a True Light fica farmando Blue Eyes invocada do cemitério pra deixar o Jubin ligado. Então esse deck tem uma proposta de grind interessante nos dois casos, tanto no Prime quanto no Blue Eyes, principalmente com o True Light, tá? Então é bem importante. A última carta que a gente vai falar do main deck é essa aqui, que é a Majesty, que você vai mostrar até 3 Blue Eyes da tua mão, face up na Monster Zone e ou cemitério, e aí você destrói cartas do oponente controla pela mesma quantidade, né? Nós temos 2, então podemos destruir até 2, mas pode ser que tenha só um e tá tudo bem. Ela mata uma carta do cara e tá tudo tranquilo, tá? Esses são os monstros de main deck, são as cartas de main deck. No extra deck nós temos algumas cartinhas, né? O Spirit, que é quem mais você faz, ele é um Synchro 9, né? Blue Eyes mais um Thunder 1, e ele tem 3 efeitos. Esse monstro é muito bom. Ele é o carro-chefe da coleção Light Shine Victories quando o Blue Eyes foi meta, tá? E o momento em que esse monstro foi lançado, o pêndulo não estava muito em alta, então o Blue Eyes que estava chegando, ele tinha que ter algum apego em volta dele, além de só ser um deck beatdown de monstros grandes. E o apego que eles colocaram foi: nenhum jogador pode Special Summon 2 ou mais monstros ao mesmo tempo, ou seja, não podia fazer pêndulo, tá? Fica ligado que não dá pra dar, ele não previne Nibiru, porque o Nibiru, ele invoca 2 monstros no campo, mas não é ao mesmo tempo, tá? Tanto que quando você dá Max Ancient ao Nibiru, você compra 2 cartas, porque primeiro o Nibiru invoca o token, depois ele se invoca ou vice-versa, mas não é ao mesmo tempo. Então esse cara não previne o Nibiru de acontecer. Mas o efeito dele diz que nenhum jogador pode Special Summon 2 monstros ao mesmo tempo, tá? 2 ou mais monstros ao mesmo tempo. Ele tem um outro efeito, que quando um efeito é ativado, né? Quando a carta do efeito é ativada, na verdade só quando efeito, né? Quando um efeito de carta é ativado no cemitério, em qualquer cemitério, você pode negar a ativação porque sim, tá? E aí entra a parte boa dele, que ele tem um efeito quick, você pode tributar ele, que foi Synchro invocado, e Special Summon um Light Dragon Synchro do teu extra deck em posição de defesa, mas destrua ele durante a end phase, tá? Então, você vai colocar um monte de Light Dragon Synchro de níveis que não tem nada a ver com Blue Eyes, mas tá tudo bem, porque você consegue invocar, basta chegar no Synchro 9, que é o Spirit. O Spirit invoca os outros, e foda-se, tá? Por isso que a gente tem o novo Blue Eyes aqui, ó, que é um nível 12, ele é feito com 2 ou mais Thunder, mais um não Thunder Blue Eyes monstros, mas ninguém se importa, porque não é assim que a gente vai fazer ele. A gente vai fazer o Spirit e o Spirit Tributo pra invocar um novo monstro, que é esse dragão de 3 cabeças aqui, ó. O oponente não pode, seu oponente não pode banir cartas do seu cemitério, o que é muito bom. Dá pra você ter um Spirit no campo, se o cara te deu um bicho ou alguma coisa, você dá Chain do Spirit, tributa pra poder invocar o Ultimate e o efeito dele continua aplica. Aí o bicho do oponente não entra banindo suas cartas. Enquanto o Spirit estiver no campo, cartas do teu cemitério não podem ser banidas. Mas além disso, ele tem um efeito que quando uma carta, o efeito é ativada no campo, esse bicho não é anti-Nibiru, eu achei que ele era, mas ele não é anti-Nibiru, você vai poder negar a ativação. E se fizer, essa carta ganha 1000 de ataque, e ele já tem 3.500, né? Então ele fica com 4.500. Além disso, se ele é destruído por batalha ou efeito, você pode Special Summon um Light Dragon do teu cemitério, exceto ele mesmo, tá? Então, cartas muito, muito boas. A última carta que a gente vai falar, que é por quem a gente mais vai passar, é o Spirit with Eyes of Blue, que é o Link 1. Ele é feito com o nível 4 menor dragão ou Spellcaster. Você não pode Special Summon monstros, exceto dragões, enquanto o Link 1 estiver no campo. Lembre-se disso, enquanto ele estiver no campo, você está alocado em dragão, igual o Guardragon Beast, Elf fazem, tá? Ele tem um outro efeito que, se ele é Link invocado, você pode pegar um Mausoleum of White, que é o campo do deck de Blue Eyes, e aí você adiciona pra mão ou manda pro cemitério. Ok. Um segundo efeito é que você tributa ele pra Special Summon um Blue Eyes da tua mão ou cemitério. Mas, se você Special Summon um monstro de efeito do cemitério por esse efeito, ele não pode atacar
e tem seus efeitos negados. Fora-se, a gente só vai invocar o amarelo mesmo, porque esse deck só usa o amarelo, tá? O Blue Eyes tem muita carta diferente. Eu coloquei aqui no side deck algumas coisas que você pode usar, né? Pode ter o Jet Dragon, tem o Master Magia, tem a Ultimate Fusion, que pode fazer o Magia, aí as cartas que precisam pra fazer o Magia, que pode ser o Illusion of Chaos, ou pode ser o Chaos Max, ou pode ser algum Black Luster Soldier, né? Porque a gente faz o Ancient Fair Dragon e pode pegar a Gateway of the Chaos, e a Gateway pega um Black Luster e você faz a fusão do Magia, né? Porque tem que ter um Caos Ritual pra fazer esse Magia. E tem também o Exceed do Indigo, mas isso eu vou falar quando eu estiver falando mais da versão budget, do deck mais puro, tá? Pra versão competitiva eu vou parar por aqui. Agora eu só vou mostrar o que ela faz, beleza? Nesse momento, com 20 minutos de vídeo, a gente passa pra mostrar pra você o que as coisas fazem. Então, a primeira coisa que eu vou te mostrar é o Blue Eyes sozinho, onde que a gente chega. Então, nós vamos tentar construir a jogada com o Sage, que é a melhor carta do deck, né? Então, Standby Me fez o Normal Summon Sage, efeito dele, e eu vou buscar aqui uma Maiden. Eu tenho uma carta na mão que é um descarte que eu preciso. Quase todas as jogadas tem que ter o descarte aqui, tá? Então, você vai dar efeito da Maiden e vai colocar o True Light do deck face up. Linkou fora o Sage e vira o Link 1. O Link 1 vai dar efeito e vai poder buscar o Mausoléu. Você vai ativar esse Mausoléu, efeito da True Light, por exemplo, e você seta aqui a Wishes, tá? Então, assim, com certeza tem o One Card Play que você faz, que é... Eu fiz a jogada errada até, né? Deixa eu ver. Eu fiz a jogada errada aqui. Com certeza tem jogadas que você vai conseguir estender mais com uma carta, mas enfim. Aqui eu vou dar o efeito do Mausoléu pra jogar o Blue Eyes amarelo, né? E agora eu vou dar o efeito aqui do meu Link, tributando ele, pra invocar o Blue Eyes amarelo do cemitério. Com isso, eu vou dar o efeito do Blue Eyes, não, eu vou dar o efeito da Maiden no cemitério, porque ela viu o Blue Eyes sendo invocado, então ela se invoca. E aí eu junto os dois pra poder fazer o sincro do Spirit. Aqui eu fiz errado, porque agora, depois de fazer o Spirit, é que eu ia dar o efeito do True Light. O True Light ia setar a Wishes, porque o Ogre pode ser uma carta que pode voltar a ser usada, né? O Razor Puro subiu recentemente, já é bom o Ogre contra algumas matchups e pode vir a ser bom contra o próprio Blue Eyes. Se você ativa o efeito do True Light e o oponente dá Ghost Ogre, é bem ruim, porque o True Light vai pro cemitério e ele leva embora os teus dragões. O que você vai fazer depois disso? É bem chato. Tudo bem que você pode dar efeito do Spirit, tributar ele pra invocar o Sith, que nega um monstro do oponente e a primeira vez que os teus dragões seriam destruídos, eles não morrem. Que os teus monstros, né, seriam destruídos, eles não morrem. Pode ser, mas se você faz o Spirit primeiro e depois dá o True Light, quando o cara der um Ogre no True Light, por exemplo, o True Light vai pro cemitério e ele ativa o efeito mandatório de destruir todos os teus monstros. Você pode só dar o efeito do Spirit, que é quando um efeito é ativado no cemitério, você nega a ativação. Pronto, tá bom. Então é uma forma de você jogar em volta dessa morte do True Light, tá? Eu não fiz isso aqui, mas nos outros replays eu faço porque eu tinha esquecido. Enfim, com a Wishes ali no campo, você pode ativar ela, descarta uma carta, pega aqui a Trap, pega o Effect Veiled e você tem a tua play desse jeito, tá? É a jogada mais slim possível que o deck consegue fazer. Com isso, você tem o Effect Veiled, que é uma negação, você tem aqui a Magus, que destrói uma carta do oponente porque eu tenho um Blue Eyes amarelo no cemitério. Nós temos também o Spirit, que é interessante que você espere pra poder negar uma carta no cemitério do oponente com esse Spirit. Se o cara tiver um Smith Engrave no cemitério, ó, delícia, você nega com o Spirit e depois o Spirit volta pro extra deck, tá? Não tem problema. E aí, depois que você fez isso, ele se tributa pra invocar o teu Spirit Dragon, né? O Ultimate Spirit Dragon. Que aí ele nega o efeito de monstro no campo, destrói. Lembra que o Spirit mata quem você invoca na end phase, tá? Mas quando ele morre, ele coloca um dragão de luz do cemitério no lugar. E você pode reviver o próprio Spirit, se você quiser, né? Então, é interessante. Sem falar que você tem a True Light ainda, que você pode reviver o Blue Eyes. Se você revive o Blue Eyes, a Maiden volta. Pode ser follow, até porque quando o cara bater na Maiden, a Maiden invoca outro Blue Eyes amarelo. Mas se você quiser um follow mais seguro, você pode dar a True Light pra setar a spell ao invés disso, né? É claro que tem que ser uma spell com nome diferente do que tá no teu cemitério. Então eu fiz errado aqui em ser a Wishes. Não pode ser a Wishes porque tem a Wish já no cemitério, né? Eu teria que ter banido ela pra poder equipar o monte do extra deck pra eu ter esse follow livre aqui, né? Mas enfim, são coisas que você pode ir afinando depois que estiver jogando melhor com o deck, né? Beleza, então isso aqui é o que você faz sozinho com Blue Eyes. E o Primate, o que eu faço sozinho com o Primate? Então, nós vamos dar Normal Summon do Beryl, só com o Primate agora, né? Efeito dele, seta a load vai ser ativada e pega o Drill Beam. E agora, jogada mesmo, a gente não constrói mais muita coisa, tá? Você linka fora esse Barrel pra poder fazer o Spirit de novo, né? O Link 1, que dá efeito, pega o Mausoléu, você vai ativar o Mausoléu, efeito Mausoléu, mira no Link e joga um Blue Eyes do deck pro cemitério pra aumentar o ataque do alvo, né?
Além disso, essa carta ela tem o efeito de estar um Normal Summon extra, né? De um nível 1 Light Thunder em adicional ao teu Normal Summon. Enfim. Mas aqui nesse caso, eu não tenho mais jogada pra fazer, tá? Não tenho mais jogada pra fazer. Então, eu posso dar o efeito da Load pra reviver esse Blue Eyes amarelo. Ou então você invoca do deck, mas depende. Geralmente é melhor reviver do cemitério. Eu faço isso aqui, ó. Pronto. E aí eu junto os dois no Seal. Lembra que agora eu não posso mais ativar efeitos de monstros no campo. Mas tudo bem, porque eu não tenho mais extensores pra fazer a partir de agora. Porque eu dei o segundo efeito da Load, né? De invocar um Blue Eyes, um amarelo, perdão, da mão, quer dizer, do deck ou do cemitério. Enfim, então se o cara me der alguma coisa que o Nibiru, beleza, irmão, eu dou efeito do Seal. E eu invoco alguém do deck. Lembrando, quem ele invoca não pode ativar efeito por causa da Load, tá? Mas você pode dar o efeito do Seal no cemitério, porque ele não tá no campo. A Load lock é feito no campo. No cemitério você pode ativar. Então, se acontecer alguma coisa, beleza, o Seal vai invocar alguém. Se não, o Seal é uma interação. Sem falar que eu fiz poucos summons, né? Não sei nem se eu fiz 5, acho que não. Foi só o Barrel, o Link, o Amarelo e o Seal. É o quarto summon, nem dá pra dar Nibiru nisso aqui. E aí eu seto o Drill Beam. Porém, observa que o Drill Beam tem que ter um Primate Card na mão pra poder mostrar. Ou um amarelo na mão ou no campo. Aí o Drill Beam tem efeito. Desse jeito o Drill Beam não tem efeito, tá? Não tem efeito. O que isso significa? Quando passar pro oponente, é vital que o meu Seal cole. Sim, essa é a jogada de One Card Play do Primate, tá? Então, quando chegar no turno do oponente, ele vai tentar fazer alguma coisa pra baitar o Seal, seja bater nele, seja alguma coisa, ele vai tentar fazer, ou então dar um Impermanence. Se ele tenta bater no Seal, por exemplo, forçar o Seal através das cartas dele, tudo bem, o Seal pode se tributar e voltar uma carta dele pra mão. Mas se o cara der um Impermanence da vida, por exemplo, você pode dar o efeito do Seal e o Seal volta a tua Load pra mão. Isso aqui também é interessante, tá? Se ele der um Impermanence já no começo do turno, você dá o Seal e volta a própria Load pra mão. Por quê? Porque aí o Seal tributado pode invocar um Magna do deck, se você quiser. Se você usar bichos e tal. Você pode invocar um Magna. E aí o Magna pega um dragão na end e o Magna fica lá no campo. E aí a Drill Beam, ela fica viva, porque ela revela um Primate Card na mão, ou então você controla um monstro amarelo, tá? Então se eu tenho a Load na mão, eu tenho Follow Up, porque no outro turno eu ativo a Load, e também eu posso dar a Load mostrando, eu posso dar a Drill Beam mostrando a Load na minha mão. Então é uma forma que você tem de fazer com que a tua jogada seja boa de várias formas diferentes, né? Você consiga interagir com o oponente. Se o cara deu Impermanence, volta a Load pra mão, o Drill Beam tem Fold e o Seal tributado invoca outro dragão do deck. Porém, se o cara forçou o Seal através das cartas dele mesmo de batalha e tal, aí o Seal tem que voltar a carta dele, né? Por exemplo. Ou não, depende, mas enfim. Geralmente é melhor voltar a carta dele pra tirar os monstros do campo, né? Aí o Seal vai ter que invocar alguém do deck. Quem que ele invoca? O amarelo. Por quê? Porque o amarelo deixa o Drill Beam vivo, tá? Então, tem esses pontos aí pra você se ligar e o amarelo tenta te defender por enquanto. Beleza, mas certamente o cara vai fazer alguma coisa, né? Então o Drill Beam vai poder escolher uma carta do oponente, nega os efeitos e bane. Nega os efeitos e bane qualquer carta. Tudo bem, porque eu controlo o amarelo. O amarelo morreu em algum momento e se eu não morri aqui, porque eu tenho 4 cartas na mão que podem ser hand traps, quando voltar pra mim, eu comprei uma carta pro turno, e na standby eu dou o efeito do Barrel no cemitério, ele vem pra minha mão. Eu posso baixar a Normal Summon desse Barrel, ele vai dar efeito, e vai setar agora um Primate Card, outra Load. Beleza, tudo bem, não tem problema. Eu posso ativar a Load, pegar outro Barrel pra ter na minha mão, e agora, o meu Drill Beam no cemitério, porque eu controlo um Primate, ela seta de volta. E eu tenho a mesma coisa que eu tinha, só que depois, né? Depois de ter parado já a vinda do oponente. E aí você joga pra fazer alguma coisa, tá? Só que dessa vez, essa minha segunda Load aqui, vai deixar um Primate Card na minha mão, e agora eu não preciso mais ter um amarelo no campo, para o Drill Beam ter efeito, porque eu posso só mostrar a minha carta Primate. Então, isso aqui é o que faz as jogadas snowballarem, né? Faz ter um grind efetivo. É claro que vai ter outra carta na mão, pode ser que você tenha comprado agora um Sage e você joga, beleza? Então, tá. Aqui é a jogada com o Sage, aqui é a jogada com o Primate sozinho. E se eu tiver os dois? É aí que o deck começa a mostrar sinergia, né? Então a gente vai jogar com os dois monstros, com o Primate, o Barrel, né? E também o Sage. Com quem eu começo? Eu começo com o Primate. Normal Summon dele, efeito, e eu seto aqui a Load. Efeito da Load pega o Drill Beam. Linko fora o Primate para poder fazer o Link. O Link dá efeito e pega o Mausoléu. Você ativa o Mausoléu pode dar efeito agora, mira no Link e Dump Blue Eyes amarelo. Ok, e agora, bicho? Bom, o meu campo tem o efeito extra, né, como eu comentei, que você pode baixar um Normal Summon extra, de um nível 1 Light Thunder. Então eu dou Normal Summon do Sage, ok. Sage, efeito, e eu posso pegar aqui uma Maiden. Eu tô dando o efeito da Maiden, descarto ela pra poder setar o True Light, tá? Então, tranquilo, eu tenho o Drill Beam na minha mão, tá? Eu tenho um Drill Beam na minha mão, peguei esse True Light.
você pode dar o efeito do Link, que tributa para reviver o Blue Eyes amarelo. Nesse momento, a Maiden pode voltar do cemitério, mas você pode guardar também, né? Vamos ver onde que a gente chega aqui. A Maiden pode dar efeito, mas se você não quiser, você não precisa dar. Junta os dois no campo e faz um Spirit. Beleza, o Spirit tá aí no campo, eu dou o efeito do True Light agora. De novo, por que eu tô dando só agora o True Light? Porque agora eu tenho Spirit. Então se o cara me der Ogre, o True Light cai no cemitério, dá efeito mandatório pra matar minhas cartas e o Spirit nega. Ogres. E aí eu seto a Wishes. Eu peguei esse Fualos porque é um descarte, tá? Eu peguei o Fualos aqui porque é um descarte. Se controlar um Prime, você pode descartar de volta. Então eu preciso de um descarte, sadly. Eu tô dando agora Wishes. Você descarta o Fualos e pega um Effect Veiler, por exemplo, e uma Trap. Tem como você fazer outras jogadas, tá? Tem como você fazer outras jogadas que frisam em ter um teto maior. Por exemplo, eu posso pegar Roar. Se eu pegar Roar, eu vou ativar a Roar pra invocar um Blue Eyes do deck, um amarelo. E aí, com isso, a Maiden no cemitério Trig se invoca. Então eu tenho mais uma jogada de Synchro pra fazer, tá? Tem essa possibilidade. Outra possibilidade é que lá no começo eu poderia, ao invés de dar o efeito dessa carta pra jogar um Blue Eyes deck pro cemitério, enquanto eu tinha um Link no campo, eu posso dar o Wish cedo, eu posso dar o True Light e ignorar o Ogre e pegar o Wishes. O Wishes pegaria a Roar e a Roar invocaria o Blue Eyes, aí a Maiden volta. Por exemplo, quando a Maiden volta, eu posso dar efeito do meu campo, mirar na Maiden pra jogar um Blue Eyes amarelo deck pro cemitério. Aí a Maiden invoca um nível 1 de luz. E eu tenho mais corpos assim, né? Só que isso aqui é a jogada mais safe possível, né? De mais controle, digamos assim. Então eu seto as minhas cartas, setei aqui a Magis, setei também o Drew Beam e eu tenho N interações. E eu nem dei a Maiden do cemitério, tá? Se rolar alguma coisa tipo Nibiru, de novo, esse cara pode tributar pra poder virar o Sith Dragon. É uma possibilidade. O Nibiru não, né? Perdão. O Nibiru você perde as cartas. Eu não lembro se eu falei do Sif, mas enfim. O Sif eu acho que foi só pra não morrer, né? Pra as cartas não morrerem, não pra não serem tributadas. Mas tomando o Nibiru aqui, beleza, mas é importante passar com ele, porque pode ser que você negue algum efeito no cemitério, que é muito bom. Aí sim você tributa o Spirit, né? Mas se rolar alguma coisa aqui, tipo o Nibiru, você pode dar efeito da load, invocar um amarelo, reviver o bicho. Ou então, se você quiser ousar, você pode também, pra ousar de verdade, você pode dar o efeito da load, tá? Você pode dar o efeito da load. Dá efeito da load aqui, ó, revive o Blue Eyes amarelo do cemitério. Isso triga a Maiden do cemitério que se invoca. Você pode, por exemplo, juntar a Maiden no segundo Link 1 e junta o segundo Link 1 com o Blue Eyes amarelo e faz um Seal. Ou então faz outro 5/9. É só lembrar que não vai mais ativar efeitos de monstros no campo. Monstros no campo, não pode mais ativar efeito, mas se você tiver convencido que tá tudo bem até aqui, você pode dar a load, reviver o amarelo, reviver a Maiden, e aí ou faz outro 5/9, ou a Maiden vira o Link, e o Link com o Blue Eyes viram Seal, e aí você tem uma jogada com um teto maior também, tá? Tem como fazer essas duas coisas diferentes aí. É o que eu vou tentar mostrar aqui, salvo engano, é que eu não lembro como é que eu fiz esse replay, tá? Você pode também pegar o Roar. Se você pega o Roar, você faz isso que eu falei, ó. Beleza, pega o Roar aqui, triga a Maiden do cemitério, junta os dois, faz outro Synchro, seta a carta e você tem uma jogada diferente também. De novo, você pode dar a load aqui do cemitério, a diferença é que agora a Maiden já trigou, né? Então a load só invocaria um dragão aqui, ela não deixaria você fazer um Seal a mais, mas existe essa possibilidade aqui também, né? Se for o caso, você tem dois dragões que podem negar um do cemitério e aí invoca uma negação. O outro dragão também pode negar do cemitério e invoca outra negação. Eles não voltam por isso, né? Eles tributam. Você pode fazer o Crimson Dragon invoca o Quasar, e aí você tem mais efeitos, né? O True Light tem que invocar o amarelo pro Drew Beam ficar ligado, né? A Maiden pode voltar aqui, e aí o Drew Beam fica ligado. Enfim, tem essas duas formas, né? Você pode passar, e além do Veiler na mão, né? Você pode passar com o Magist, que é uma trap, ou então você pode pegar a Roar, que faz mais summon. Lembrando que tem a possibilidade que eu falei também, de você ter o Magist e fazer só o Seal, né? Com a load revivendo o Blue Eyes, coisa que eu não fiz durante essa minha play aqui, né? Então existem essas possibilidades. Mais combos, vamos pegar uma jogada aqui que é o Primate com a Wishes. Eu mostrei o Primate com o Sage, mas se for a Wishes, aqui tem uma jogada interessante com economia de cartas, ó. O Barrow vai ser o Normal Summon e seta a load pega o Drew Beam. Agora eu posso ativar direto o Wishes para descartar o Drew Beam, pegar a Roar e pegar também o Sage. Por quê? Porque o Drew Beam tem o efeito de que se ele tá no cemitério, você seta de volta, mas somente se você controla um Primate. Por que eu não fiz isso antes, lá no começo da jogada? Porque quando eu fiz a minha jogada, eu não conseguia manter o Primate no campo, então a Wishes não podia voltar, por isso que eu tive que ter uma carta a mais para descartar. Aqui não.
aqui eu posso fazer isso desse jeito, ó, porque eu descarto a Drill Beam e a Drill Beam dá efeito do cemitério e seta de volta, porque eu controlo o Barrel, um Primate monstro, né? Linka de novo, faz o Link Blue Eyes, pega o Mausoléu, ativa o Mausoléu, dá o Normal Summon Extra, efeito do Sage, pega aqui uma Maiden, dá de novo o efeito da Maiden, a jogada é praticamente a mesma. Pega o True Light, dá o Roar, invoca o Blue Eyes amarelo, junta o Blue Eyes amarelo com o Sage pra fazer o Spirit, dá o True Light com o Spirit no campo, e aí você pode setar a Majesty nesse exemplo, que eu já passei pela Wishes e pela Roar, então eu seto a Majesty do deck, né? Do efeito aqui do meu Spirit, tributo pra reviver o Blue Eyes, a Maiden no cemitério se invoca, tá aí. E aí você pode dar o efeito agora do Mausoléu dando alvo na Maiden, o que é uma jogada bem forte, porque agora a Maiden dá o efeito dela e revive o Sage, né? Com o efeito do Mausoléu que dá alvo no teu monstro pra mandar um Blue Eyes do deck pro cemitério. E aí eu mando o Blue Eyes do deck pro cemitério. Tranquilo, ó, tranquilo. Então agora você vai poder fazer o teto máximo do deck, teoricamente, né? Você linka esse Sage ou a Maiden, por exemplo, pra poder fazer o Spirit e você faz o que eu disse antes, né? Você faz aqui um Seal. É uma possibilidade, tá? E por fim, você pode dar efeito da Load, ó, pra invocar um amarelo. Se você faz isso, agora eu não posso mais ativar monstros de efeitos no campo, tá? Mas, como sendo a última coisa, dá pra fazer. Você junta os dois e faz mais um 5/9. Então isso aqui é teoricamente a jogada mais forte, né? Dá pra fazer coisas parecidas nesse outro replay que eu mostrei pra vocês, que eu falei da possibilidade de poder fazer o Seal e tal. Dá pra tentar fazer, mas não se passa com tudo ao mesmo tempo e gasta uma mais. Com essas cartas aqui, acho que é o máximo que o deck consegue fazer, ó. 2 5/9, Seal, Trap. A diferença é que eu não passo com Effective ele na mão, tá? E ainda tem o Drill Beam também, né? E o Drill Beam fica ligado no turno do oponente quando a True Light pode reviver o Blue Eyes. Revivendo o Blue Eyes, você revive a Maiden. Beleza, eu posso dar o Drill Beam, eu tenho o Majesty, eu tenho o Seal, eu tenho o Spirit, eu tenho um monte de efeito diferente pra poder fazer, né? Enfim, você pode dar os efeitos do Spirit aí, seja negando do cemitério ou não. Pode fazer o Seal, o Sith, né? O Crimson Dragon ou o Blazar. É isso aí, mano. E na volta? Ah, na volta a mesma coisa. O Barrel volta pra mão. Barrel, Normal Summon, seta Load, efeito de Drill Beam, seta de volta. Jogadas, né? Porque o Quasar vai, volta e eu mato. Enfim, são boas jogadas que tem com o deck de Blue Eyes. A última coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês é essa jogadinha aqui, cara, que eu acho que pode ser interessante, mas é bem mau caráter, tá? Eu peguei já o descarte pra deixar na minha mão e se liga. Combinação, de novo, de Sage com Primate, pra ficar mais visualmente interessante, né? Mas enfim. Então, de novo, o Primate pega o Load pega o Drill Beam. E agora? Você dá o efeito, não, né? Você linka fora pra fazer o Spirit, o Link, né? O Link dá efeito, pega o Mausoléu, você vai ativar o Mausoléu, efeito Mausoléu, Dump amarelo, enfim, não sei porque eu fiz agora, mas beleza. Normal Summon Sage, efeito dele, e você pega a Maiden descarta e de novo seta não, né? Ativa o True Light. Efeito do amarelo, revive Blue Eyes, junta os dois e faz, você faz o Spirit, beleza? Faz o Spirit aqui, ó. Efeito True Light. Agora eu seto a Wishes de novo, né? Efeito da Wishes, eu tenho que descartar uma carta, ó, porque eu não tenho mais como ter Primate no campo, então não dá pra descartar o Drill Beam, então é uma carta a mais, né? E aí você escolhe o que você quer pegar, o Majesty ou o Roar de novo, né? Você escolhe aqui o que você quer fazer. Eu vou fazer uma jogada de monstro, então eu vou pegar o Roar. Até porque no outro replay eu mostrei pra vocês pegando o Majesty, né? Então, com isso, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou dar efeito do dragão, tributa ele, né? Eu não sei porque que eu vou ter extra deck. Tributa ele pra poder fazer o Ancient Fair Dragon. O que ele faz? Você pode destruir uma Field Spell, ganha 1000 pontos de vida. E você pega outra Field Spell. E aí eu posso pegar um Secret Village of the Spellcasters. Com o Secret Village, o que eu quero fazer, né? Obviamente eu quero ser um arrombado, é isso que eu quero fazer. Então, pra ser um arrombado, o que é que a gente faz aqui? Eu posso dar o Roar pra invocar um Blue Eyes do meu cemitério ou do meu deck. Isso triga a Maiden, que ela não vem pra mão, né? Ela vem pro campo, ok? E aí você pode juntar os dois pra poder fazer mais uma jogada. Você faz mais um Synchro aqui, por exemplo, né? Beleza. Efeito da Load. E aí você tá invocando um amarelo aqui. Esse monstro aqui, ó, ele morre na End Phase, tá? Ele morre na End Phase. Por quê? Porque eu invoquei ele pelo efeito do Spirit. O Spirit mata os teus dragões na End Phase. Então, eu fiz isso, ó, pra poder juntar os dois e fazer um Seal, beleza? Eu fiz isso pra juntar os dois e fazer um Seal. E porque eu tenho que ter o Blue Eyes no cemitério também. Como o Ancient Fair Dragon ia morrer, eu juntei pra fazer o Seal, beleza. Agora, eu não posso mais ativar efeito de monstro no campo, de novo, tá? E se eu tomar um Nibiru aqui agora? Tudo bem, o Seal triga, invoca alguém do deck, pode ser um amarelo, por exemplo. E aí, se for esse o caso, a gente tem o que a gente precisa já, beleza? O que vai acontecer aqui agora?
Você vai ativar o Secret Village, você vai setar o Drew Beam e você vai passar, tá? Qual é o efeito do Secret Village, GT, ó? Se somente você controla um Spellcaster, seu oponente não pode ativar Spells. Qual deck de Spellcaster tem no jogo hoje? O Razor não faz Spellcaster, ele usa Rita, eu acho que nem Rita eles usam, né? O Razor não usa, quer dizer, pode ser a Rita branca. De repente a Rita branca é uma carta que viabiliza as coisas. Mas ao mesmo tempo, Spells, que Spell é tão absurdo assim? Bonfire, mano. Daqui a pouco chega o Seventh Tachyon. Então pode ter alguns decks que tomam essa carta impedindo de ativar Spells e pode ser bom. O Malice também, de repente, enfim. Então tem algumas coisas aí que dá pra você parar com o Secret Village e tende a não ter muito out. É claro, os decks jogam muito bem com os monstros hoje em dia. Não precisam tanto de Spell, mas precisam. Mas dá pra se virar com monstros. Mas nós temos a nossa mesa, pô. Com Seal, com Spirit que nega efeito do Engraver no cemitério, com Drew Beam, nós temos as nossas coisas aqui pra fazer, pô. Não fode. Enfim, então o Secret Village funciona pra isso. Mas, se você não controla Spellcaster, você não pode ativar Spells. Tudo bem? Nesse momento, eu tenho um dragão, eu não tenho Spellcaster. O que é que eu faço? Passando pro oponente, você vai dar efeito do True Light, pra reviver o amarelo. Beleza. Com o amarelo no campo, a Maiden triga e a Maiden se invoca. Mas aí toma Bicho, mano, fica tranquilo. Porque o Bicho entra e come, e aí come a Maiden e você não tem mago. Beleza, você dá tag out aqui, ó, do Spirit e invoca o Blue Eyes, o Ultimate Spirit. Que aí ele não deixa cartas serem banidas do teu cemitério, beleza? Não deixam cartas serem banidas do teu cemitério. E aí fica tudo bem, o Bicho não vai colar. Beleza, com isso o que é que eu tenho? Eu tenho um mago. Só alegria, é isso que eu quero. Ter o Secret Village com um mago. E aí eu tenho as outras coisas que eu falei pra vocês, né? Tem o Secret Village, tem o Drew Beam, tem o Seal. O Seal pode proteger a Maiden de morrer. Tem o Spirit negando do cemitério, o Spirit dando tag out pra poder invocar aqui o Ultimate Spirit. Enfim, tem essas coisas aí pra você poder interagir. E na outra standby, na outra standby o Barry volta pra mão, dou normal summon, seto o Drew Beam e eu tenho todas essas coisas. Eu tenho aqui o True Light, papapá, tá? Então, essas aqui são algumas das jogadas mais básicas do Blue Eyes, mano. E o deck é sim interessante e tem potencial de fazer coisas. Como você viu, é um deck que a nossa engine principal tem algumas coisas que me incomodam profundamente no deck de Blue Eyes, tá? No deck Standard até aqui que a galera vem usando. Mas é o Standard que eu tô mostrando pra vocês. Mas me incomoda profundamente algumas coisas. Por exemplo, nós temos muitas cartas ruins, cara. Que compradas assim é um pouco desesperador, tá? Então, nós temos, por exemplo, os Blue Eyes amarelos, que são 2. Dá pra usar um? Dá pra usar um. Apesar de que algumas jogadas de economia de carta tem que ter um no deck. Mas dá pra usar só um. Ok, é um tijolo que tem que ter. Mas se não tiver, aí já fica um pouco difícil de eu colocar as cartas no cemitério, né? Beleza, pode dar o Wish descartando o amarelo. De repente rola, né? Mas enfim. Nós temos também, além dele, True Light. Se eu comprar o True Light e eu não conectar a Maiden, eu não consigo usar o True Light por enquanto. É uma carta morta que eu tenho. E no turno do oponente não é interação. O Majesty pelo menos é interação. Mas também é uma carta estranha, né? Que eu não quero comprar. Então ele tem algumas combinações dessas cartinhas aqui que é um pouco merda de você ter elas, tá? Um pouco merda. Mas é um deck que tem o Mausoléu sozinho também. Bom, é um brick, por mais que é um brick que você... né? Que você sempre busca durante a sua jogada. Então comprar nem é tão ruim. Porque se o cara negar o Blue Eyes Link também, você fica na merda. E principalmente se você começou com Primate, né? Mas enfim. E também, mas é um deck que tem jogadas boas, fortes, consistentes, porque ó, eu tenho o Barrel sozinho com a Load, isso aqui já faz alguma coisa, e em conjunto eu tenho Sage, Maiden e Wishes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho uma combinação de 15 cartas que eu preciso de alguma forma de ter elas juntas. Se eu tiver elas juntas, o meu deck tá voando, tá? E ao mesmo tempo, tem esse espaço para mais tech card. Confesso que não é como se desse para você ir colocando algumas cartinhas de consistências que não foram colocadas. Você pode colocar o Bingo Machine Go, pode colocar. Mas tem alguma coisa que me falaram sobre o Bingo Machine Go que eu não lembro o que é. Porque o Bingo Machine Go, que é essa carta aqui, ó, diz que você revela 3 cartas do deck, 3 cartas do deck, onde pelo menos uma delas, né, liste o Blue Eyes White Dragon, ó, liste alguma dessas coisas abaixo. E aí o oponente aleatoriamente pega uma pra mão. Tem que listar o Blue Eyes, um Blue Eyes monstro,
ou então uma Spell Trap que mencione o Blue Eyes White Dragon ou Blue Eyes Ultimate Dragon, exceto o Bingo Machine Go. Então você pode dar o Bingo Machine Go e mostrar Wishes, Wishes, Wishes. Tá bom já, né? Você pode mostrar 666. Tá bom também, né? Tem outras coisas que você pode fazer que pode chegar nas coisas que você tá usando aqui, ó. O Wear of Tal, por exemplo. Você pode usar também o mapa, que é essa carta aqui, ó, que ela paga metade da vida e pega o monstro com 0 de ataque, então você pode pegar o Sage ou a Maiden. Dá pra usar essas cartas aqui, ó, como sendo cartas de consistência a mais, que te ajudam a chegar mais vezes nessas cartas. E talvez usar mais cartas nesse deck seja a call, tá? Você pode usar, tipo assim, P-Raise Map, o Wear of Tal e... tem que controlar o nível 1, né, pra adicionar o nível 1. Alguma carta nesse sentido, Bingo Machine Go. Aí você aumenta a quantidade de cartas no deck. Aumentando a quantidade de cartas no deck, você teoricamente esconde os bricks, mas ao mesmo tempo, as tuas quantidades de hand trap não mudaram. É bom o suficiente? Tem que ver, né? A gente consegue usar bastante tech, tem uma hand trap buscável, que é o Effect Veiler, que é interessante. Nessa decklist desse cara, ele tá usando Ash Veiler, Nibiru, o Dominus Purge, que é bom poder usar isso, né? Impermanence e Fualos, né? Você pode aumentar e colocar a terceira cópia das cartas que faltaram aqui, por exemplo. E aí colocar uma dessas, ou duas delas. Two off de cada uma, né? E você aumentaria um Fualos, um Purge, você já tem 2 cartas a mais. Pra ficar em 45, que pode ser decente, você coloca mais 3 cartas, que pode ser, tipo, 3 mapas, um Wear of Tal, 2 bingo e um mapa, 2 mapas e um bingo, não sei, alguma coisa assim, tá ligado? Então, você conseguiria, talvez, colocar uma cartinha a mais. Agora, sobre outros detalhes do deck, eu não vou falar muito sobre as cartas específicas de Blue Eyes, porque isso eu vou falar quando eu estiver comentando do deck mais puro, certo? Mas, ufa, tá aí 45 minutos mais ou menos de Blue Eyes aqui pra você acompanhar. Entendeu como o Blue Eyes funciona? É basicamente isso, meus amigos. Valeu, falou e até mais. Tchau!